Bom dia, igreja. Bom dia a todos que nos assistem através das mídias sociais, né? Que Deus tem nos abençoado. Irmãos, esses dias nós temos passado muitas lutas e muitas dificuldades. Toda a igreja, todo mundo, né? Todo o globo. E sempre, irmãos, vai haver a necessidade de nós mudarmos, de nós enxergarmos além da forma que nós estamos vivendo. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Certa vez, se eu não me engano, a última vez que eu tive a oportunidade de conversar aqui com os irmãos e trazer a mensagem, nós vimos, e nós já temos isso bem entendido em nosso coração, em nossas mentes, que Jesus, Deus e o Espírito Santo, Ele tem o poder de mudar as nossas vidas. E nós falamos sobre Paulo e como Deus mudou a vida de Paulo. E hoje, irmãos, eu quero trazer para os irmãos a palavra, né, mudança de vida, que tem a ver com mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de pensamento, que nesses tempos difíceis é difícil, porque são tantas provações, são tantas dificuldades que nós enfrentamos, que é preciso se adaptar, é preciso melhorar, é preciso buscar, é preciso orar mais, é preciso ler mais. Então, o intuito é esse. Eu peço, irmãos, que possam abrir Romanos, capítulo 12, no versículo 2. É um texto muito conhecido, mas é um texto que é bom nós sempre poder trazer ele na memória, para que isso entre em nossos corações como palavra do Senhor. Romanos 12, no versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, ela é perfeita. Ela não é incompleta, ela não é algo sugestivo a ponto de opinião. Ela é simplesmente perfeita em sua vida e em minha vida. Tudo que nós estamos passando, irmãos, é permissão de Deus. Deus tem permitido isso. E nós, entendendo que Deus tem permitido, nós precisamos buscar ao Senhor e entender qual é o propósito dessas situações que nós estamos passando em nossas vidas, para que possamos realmente mudar, melhorar, aperfeiçoar. Quando falamos em mudança de vida, logo nós pensamos, aí no mundo, por exemplo, né? Nós vemos a mudança de vida financeira, ou de casa, ou de carro, talvez até de família. A mudança na sua vida pode vir de diversas formas. Depende onde você está e como você está vivendo. Tem pessoas que mudam a vida ao aderir a uma religião, mudança de emprego, descoberta de uma doença, igual essa pandemia que tem assolado o mundo todo. Nós tivemos que mudar a forma que nós vivemos por causa dessa doença, por causa dessa pandemia. Nossa vida não é a mesma, a forma que nós tratamos as coisas não é a mesma. Nós não sabemos o que é chegar aqui e poder abraçar os irmãos mais, ou poder pegar na mão, né, e estar mais próximo sem essa máscara, né? Então nós mudamos a forma de viver. E a gente ouve essa palavra, mudança de vida. Eu acho tão interessante, às vezes, no final do ano, às vezes tem o jogo da virada, né, a Mega Sena, e uma das chamadas é essa, né? Você quer mudar a sua vida? Você quer ficar milionário, né? E eles utilizam muito isso para poder te trazer uma sensação de mudança, de algo que vai melhorar, né, ou talvez até piorar. O tempo todo estamos mudando. Mudamos de roupa, mudamos de cabelo, nossas vestimentas, nossa barba, o que comemos, e tudo com uma motivação. Algo nos motiva a mudar.
Nós não mudamos sem a necessidade de mudança. O tempo todo muda, irmãos. Nós vemos que durante o dia começa a clarear e vai passando o dia, fica muito quente, depois vai passando o dia e fica a noite. Você vê que o tempo todo há mudanças no nosso meio, em nossas vidas, né? Tem aquelas mudanças físicas, quando crescemos, né? Nós éramos pequenos, criança, tínhamos outras mentalidades, falávamos de outras coisas prendiam a nossa atenção, e à medida que nós viemos crescendo e vivendo e aprendendo e amadurecendo com nossos pais, nossos amigos, nossos familiares, e principalmente na igreja, nós aprendemos a viver e aprendemos a vontade do Senhor que traz a verdadeira mudança. Com a maturidade, enxergamos a necessidade, irmãos, de mudar. Porque nós não chegamos no ápice, não tem como chegar no ápice, a não ser quando nós estivermos com Jesus, que Ele é o próprio ápice, Ele é a perfeição, né? Mas enquanto em terra, nós sempre vamos ter que mudar, nós sempre vamos ter que evoluir, nós sempre vamos ter que aprender, que buscar e desenvolver as nossas vidas. E como nós podemos enxergar os nossos erros e logo mudar nossas atitudes? Porque quando se eu pedir assim, né, para a gente falar assim, vamos falar das nossas qualidades, igual eu já tinha comentado isso antes, e estou sendo até um pouco redundante, porque a mudança realmente é algo difícil em nossas vidas. Mas se a gente for falar de nossas qualidades, a gente vai citar 10, 15 coisas que nós temos nas qualidades, coisas boas. Mas se nós formos falar do nosso erro, ou admitir o nosso erro, ou pedir o perdão, ou desculpa, é muito difícil. É muito difícil. Ninguém quer estar errado, e ninguém quer ter essa consciência de estar errado. Mas aí, isso nos impede de mudar. Porque se eu não tenho consciência do meu erro, como eu vou mudar? Não tem como mudar. Na sociedade, nós temos leis, constituição de leis, que nos permite que nós possamos viver em harmonia e em paz, ou pelo menos deveria ser assim. As leis nos trazem parâmetros para que possamos viver de forma ordeira em meio à sociedade. Mas por que, mesmo as pessoas sendo honestas, mesmo as pessoas cumprindo o seu dever, mesmo as pessoas pagando as suas dívidas, ainda há tanta aflição, tanto sofrimento? É só você olhar para fora, irmãos. O tempo todo tem alguém desesperado, o tempo todo tem alguém passando situações que, para nós, acaba sendo até descabida. A gente ouve algumas notícias, ou até acontece algumas coisas em nossas vidas, que nós falamos assim, será que isso é possível? Será que realmente o ser humano, nós como ser humano, temos a capacidade e a coragem de fazer tais atrocidades e envolver em tais situações? Então, nós seguimos as leis humanas, é importante, nós não devemos ser infratores, porque Deus permitiu que essas leis tivessem, apesar que em cada país tem as suas próprias leis, mas tudo visando isso, o bem-estar da população. Será necessário mais mudanças, irmãos, para que nós possamos viver da forma plena que o Senhor quer. É necessário que nós possamos olhar para nós mesmos sempre, porque lá fora só há insegurança e incerteza. Lá não há esperança, mas nós aqui nós descobrimos a esperança. Deus revelou a esperança para nós através de Jesus. E nós somos mais que bem-aventurados, irmãos, por poder fazer parte do corpo de Cristo, por Deus ter mudado e está mudando a nossa vida. Irmãos, se de alguma forma alguns de nós estiverem cometendo algum delito, certamente nós iremos ser pegos. Nós iremos ser pegos. Até no termo da Constituição mesmo. Mas, se você não tem conhecimento desse delito, você não sabe que aquilo é um delito ou um crime, não vai mudar em nada quando você for pego. Porque você será levado, preso e pagará por esse delito. Então, podemos dizer que se eu cometer um crime, eu vou pagar por ele, certamente. Eu vou pagar por ele. E se a chave para que eu tenha minha liberdade, para que eu possa viver em paz, é não cometer crime, logo, só conhecer
o que é crime, não vai bastar. É por isso que é necessária a mudança. É por isso que, se você tem conhecimento do seu erro, se você tem conhecimento de que aquilo que você está fazendo é errado, e ainda dá tempo de mudar, irmãos, dá tempo de repensar, aí você terá mudanças reais e significativas em sua vida. Isso que temos falado, irmão, tem a ver com a forma que vivemos em meio à sociedade. Sabemos que quem não cumpre as leis está na cadeia ou está morto. Mas como isso pode ser visto e mudado e aplicado em termos eternos da palavra de Deus para nós? Porque todas as aflições que nós temos hoje, todas as dores, né, tudo que tem nos assolado, está no controle de Deus. E como nós podemos enxergar e buscar realmente essa mudança em Deus, diferente do mundo, que nós somos pessoas que seguimos a palavra, certamente nós também preservamos a lei. Porque a lei do homem, ela vale enquanto a gente vive. Mas e a lei de Deus? A lei de Deus, representada em nossas vidas através da palavra, todo o conhecimento do que Deus quer, ela dura eternamente, irmãos. Ela não se apaga. Não tem como nós fugirmos dessa lei. Nós que somos a igreja de Cristo, não como denominação, mas sim como discípulos de Jesus, porque seguimos o nosso Mestre. Através dos seus ensinamentos, adquirimos o conhecimento da plena verdade, manifestada em Cristo Jesus. Sabemos quem vai nos julgar no último dia. Às vezes nós pensamos assim, alguém vai nos condenar, ou estou sendo condenado. Mas Jesus tem falado, peço irmãos que possam abrir João, no capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 48. João, capítulo 12, versículo 48. A grande chave para a gente aqui nesse versículo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa julgará no último dia. Irmãos, a palavra de Deus, a palavra que Deus tem nos falado, toda a administração da sua palavra, ela é o parâmetro para nossas vidas e ela vai nos julgar. Ela vai nos julgar. E nós sabemos que nós temos que amadurecer, ler, buscar, orar e continuar persistindo no caminho da fé. Porque aí sim, o nosso coração, a nossa mente será mudada, a nossa postura será mudada. Tome conhecimento da palavra, pois você não sabe a hora que virá o seu julgamento. Você não sabe a hora que você vai parar de viver aqui na terra. O ponto é, hoje é o dia de mudança. Não é amanhã, não é depois, não foi ontem, é hoje. Todos os dias nós temos que estar dispostos a mudar. A mudança é necessária, o conhecimento e a aplicação do conhecimento é importante para que nós possamos mudar. Você e eu, irmãos, conhecemos o mundo e tudo o que ele pode nos oferecer. E se ele tivesse sido bastante para nossas vidas, nós estaríamos lá até hoje. Tantas pessoas estão sofrendo lá fora, sem ter esperança, sem ter fé, sem conhecer o verdadeiro caminho representado em Jesus, a esperança. Mas hoje conhecemos aquele que é maior que o mundo e todas as coisas. E tudo que você precisa para mudar é que você renove o seu entendimento, que você busque ao Senhor de coração, irmãos. Nós lemos lá em Romanos 12, 2, né, sobre a renovação do nosso entendimento. E essa renovação ela tem que ser diária em nossas vidas. De forma alguma podemos achar que não tem nada em nós que não precisa ser melhorado. Não tem nenhum dia que nós possamos pensar assim, não, eu cheguei realmente hoje eu sou bom mesmo, eu cheguei no ápice, eu
aperfeiçoei, não tem para onde mais ir. Isso é engano nosso, irmão, isso é armadilha de Satanás para te prender. Nós sempre teremos algo a melhorar, nós sempre teremos algo que valorizar. Essa questão de perceber, de enxergar, nós devemos olhar para nós mesmos. De forma alguma podemos parar de aperfeiçoar o que Jesus, Deus e o Espírito Santo têm feito em nossas vidas. Nesses tempos difíceis que passamos, estamos sendo obrigados a mudar de forma em que vivemos e interagimos com as pessoas. Temos esse distanciamento social que eu já tinha comentado. Fomos obrigados a manter distância para preservar a vida um dos outros. Quando nós estamos mantendo distância, nós estamos preservando a vida um dos outros aqui, em relação ao Covid. E nós vimos aí muitas pessoas perderam a vida, nossos irmãos até. Eu mesmo tive Covid, eu acredito que muitos tiveram Covid aí, eu tive Covid uns 6 meses atrás, 6 a 7 meses atrás, e Deus me livrou e livrou a minha casa do Covid. Mas quantas pessoas que, infelizmente, faleceram, né, por causa do Covid. Mas tiveram pessoas que negligenciaram, e eu acredito que não é o caso de ninguém da igreja, porque nós estamos sujeitos à vontade do Senhor e persistimos na palavra. Mas teve gente que negligenciou. E teve caso de filho que negligenciou lá fora e morava perto dos seus avós, seus pais, e levou a doença para os avós e para os pais, e acabaram perdendo o ente querido. Para ele, que era jovem, não que faça diferença ser jovem, né? Mas para ele que era jovem, não afetou tanto. Mas para os familiares dele afetou. E ele perdeu o seu ente querido. Isso foi próximo de mim. A pessoa trabalhava comigo. Deus nos deixou, irmãos, o livre-arbítrio, com parte do seu amor por nós. Deus certamente não quer que você ou eu tenhamos atitudes erradas, mas Deus respeita as nossas escolhas. Deus não tira a nossa escolha de nós. Mas sempre é nos proposto 2 caminhos. Um caminho único leva a Jesus, que leva a Deus. É o único caminho que é a verdade. E o outro caminho, ele é cheio de ilusão, ele é cheio de misticismo, ele é cheio de confusão, porque a palavra de Deus, ela é exata, ela traz certeza. O outro caminho não, ele traz incerteza, insegurança. É por isso que as pessoas estão sempre inseguras, estão sempre acuadas, sempre com medo, irmãos. Para nós aqui, irmãos, é fácil chegar a Jesus e enxergar a verdade. Nós enxergamos a verdade quando nós lemos, quando o irmão está falando da palavra, porque nós sabemos que ali está a verdade. Em Jesus a verdade habita. Pois através do conhecimento das Sagradas Escrituras, sabemos que Jesus é o único caminho, como está escrito lá em João 14, 6. Irmãos, um pouquinho para frente, João 14, 6. É importante que nós possamos ler, para que isso esteja bem fixado em nossas mentes. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho, irmãos. Ele é a vida. Às vezes nós estamos preocupados aqui com nossas vidas, o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, se vai pegar Covid, se não vai, se nós vamos ter um emprego, se não vai. Mas Jesus te assegura que Ele é a própria vida, em todos os termos. Em todos os termos, Jesus é a própria vida. Tire da sua mente, tire do seu coração todo esse tipo de preocupação, irmãos. Se você está no caminho de Jesus, se você anda sobre a palavra de Jesus, Jesus tem cuidado de você, Jesus tem cuidado de mim. À medida que andamos no caminho do Evangelho, nós começamos a perceber a dimensão do poder de Deus. Vimos que não existe acaso, enxergamos que Deus tem o total controle de todas as coisas. Não existe acaso, irmãos. Deus está no controle. Quando você não conhecia a palavra de Deus, quando você não fazia parte da igreja, a gente fala assim, eu tinha que dar uma sorte de acontecer isso, eu tinha que dar a sorte de acontecer aquilo. As pessoas tratam a vida assim. Nós não precisamos de sorte.
Nós não precisamos de sorte, nós estamos sujeitos à sorte. Deus é que traça o nosso caminho, é Deus que tem nos cuidado. Nós não estamos sujeitos apenas às leis dos homens, mas também o julgamento vindouro de Deus. Mas ainda há tempo, irmão. Então esse tempo é de mudança, ainda há tempo. Nós estamos vivos aqui, nós temos tempo de arrepender. Reflita, se você está com alguma dificuldade, algum pecado, alguma coisa que está assolando a sua vida há muito tempo, que é algo que você está passando muita dificuldade para poder se livrar, irmãos. Continue orando, continue buscando, peça ajuda a um irmão mais próximo, confesse o seu pecado. Nós sabemos que é difícil confessar o pecado, mas a palavra nos traz que nós devemos confessar o pecado uns aos outros, que nós devemos orar em comunhão para poder que aquele pecado seja afastado de nós. Traz para fora da sua vida, irmão, todo engano, todo erro, tudo que te leva a pecar. É necessário jogar fora para que haja mudança. É preciso você tirar essas coisas da sua vida. Tudo que te faz pecar, tudo que te faz tropeçar, se você identificou, não fica com aquilo para você não, irmãos. Se você identificou que aquilo ali é um ponto que te leva ao erro, pega aquilo e joga aquilo fora da sua vida. Joga mesmo, pega e joga fora. Ah, eu preciso tanto dessa coisa. Não, você não precisa disso. Você precisa de Jesus. Você não precisa dessas coisas que te faz pecar. Essas coisas que te traz esse pensamento, o princípio do pensamento do erro, tira isso da sua vida. Não podemos conviver com esse tipo de situação. Não podemos deixar que o pecado, ou o não arrependimento, nos tire da presença de Jesus. Porque se você continuar pecando e não se arrepender, de forma a não praticar, nós seremos tirados, irmãos, da presença de Jesus. E essa é uma condição inconcebível para nós. De forma alguma, nós podemos sair da presença do Senhor. Devemos arrepender todos os dias da nossa vida. E o arrependimento, irmão, ele não é um sentimento. Ele não é um sentimento. O arrependimento, ele é a não prática do pecado. Quando você fala assim, eu me arrependi, quer dizer que você luta. Você está lutando para não praticar o pecado. Então, o arrependimento deve ser trazido todos os dias em nossa vida. Se você não pratica aquilo que você se arrependeu, isso quer dizer que você mudou ou está mudando de vida. Se você parou de pecar, se você está parando de fazer o que é errado, você está se esforçando. Mas quem está te embasando, quem está te apoiando é o Espírito Santo, o Senhor Jesus e Deus. Você não está só, irmãos, nessa luta. Lembre que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Quando falamos em mudanças, estamos falando de aperfeiçoamento, de partir de um ponto e ir para outro. Mas sabemos também que existem mudanças para uma condição pior. Costuma, irmãos, as pessoas viverem em mudança, altos e baixos. E tem vezes que as pessoas descem muito. Acabam mudando para pior a condição. Para mudar para pior, irmãos, é simplesmente você começar a fazer o que você quer. É muito rápido. Começa a pensar só em você, no que você quer. Começa a querer respeitar só você. Começa a exigir respeito só para você. Não comece a pensar no outro. Aí você, certamente, você mudará para pior. Você cairá no erro. Você começará a dar vazão para os seus desejos e não a vontade de Deus. Quando colocamos nós mesmos acima da vontade de Deus, estamos mudando o estado para pior. Assim como está escrito lá em 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, 21 e 22. 2 Pedro, capítulo 2, o 21 e o 22. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu
o que diz certo adágio verdadeiro, ou ditado: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Esse é um risco, irmãos, que todos nós corremos quando nós começamos a pensar em nós mesmos e não em Deus. Porque quando você começa a fazer a sua vontade, aí você está fardado ao erro. Quando colocamos nós mesmos acima da vontade de Deus, nós percebemos que é fácil errar, porque a nossa vontade tem a ver com nós, e não ao próximo. E o amor de Deus tem a ver com a forma que eu amo o próximo, a forma que eu amo a Deus. Não há nada que possamos fazer que possa tardar o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele virá, você acreditando ou não, você seguindo ou não, ele virá. É indiferente do que você pensa. Você acreditando ou não, sabendo ou não, estando sujeito a essa justiça do homem ou não, mas a justiça de Deus certamente virá. Pode acreditar, irmãos. Como mudar de vida, mudar o caminho de atitude? Vamos lá em Salmos 119, irmãos. Salmos é muito utilizado, porque traz palavras de sabedoria, traz alívio, traz conforto. Salmo 119, nos versículos 104 e 105. É muito conhecido. Salmo 119, o 104 a 105. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa é uma passagem, irmãos, muito boa, para que nós possamos refletir. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os meus pés, para os seus pés. Nós estamos caminhando sobre a luz da palavra, porque se você crê, há mudança em sua vida, há mudança na sua atitude. Jesus está mudando as nossas vidas, está mudando a minha vida. Jesus quer mudar a sua vida. Nós não podemos ficar ouvindo Jesus bater a porta do nosso coração e continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Peço, irmãos, vamos lá em Apocalipse 3, no versículo 20, para que nós possamos ouvir Jesus. Apocalipse 3, versículo 20. Jesus tem falado conosco, irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus está batendo a porta do nosso coração, e nós abrimos essa porta e estamos com eles. E nós devemos sempre abrir a porta para Jesus, em qualquer situação. Em qualquer situação de sua vida, ouça o que Jesus quer falar com você. Ouça o que Ele quer mudar em sua vida, para que você chegue ao aperfeiçoamento. Jesus tem falado para que possamos deixar Ele mudar a nossa vida. E todo o Evangelho, que Jesus... se você pegar o Evangelho, se você ler os Evangelhos, você vê que Jesus estava sempre em movimento. Jesus nunca que estava parado, vocês já perceberam? Ele estava indo em algum lugar, pregando, ele passava de cidade em cidade, ele era conhecido, né? Bem dizer assim, 3 anos de ministério, Jesus era conhecido em todo local lá, porque ele se movimentava, ele estava sempre se movimentando, ele não ficava parado, irmãos. E todas as pessoas que tiveram contato com ele, tiveram suas vidas transformadas. Todas as pessoas. Então, imagine que Jesus passou 3 anos andando ali, tendo contato com aquelas pessoas. A vida das pessoas que deixaram a influência de Jesus chegar até elas, foram mudadas. Nós temos diversas pessoas na Bíblia, diversos relatos disso. Então, irmãos, Jesus permanece andando em todos os locais. A Bíblia fala isso. Jesus está passeando aqui agora, Jesus está conosco o tempo todo. Em qualquer lugar que você estiver, Jesus está com você. Isso mostra que Ele continua andando, Ele continua
a sua presença continua aqui entre nós e que ainda há mudança em sua vida, assim como havia lá naquela época. Ainda há mudança em sua vida. A permanência, irmão, nessa mudança, o amadurecimento na palavra de Deus, o aperfeiçoamento, vai exigir muito esforço da nossa parte. Vai exigir muito esforço. Para você mudar, irmãos, é necessário muito esforço, muita atenção. Você não vai conseguir mudar naturalmente. Eu não vou conseguir mudar naturalmente. Isso não é algo natural nosso. O natural nosso é o pecado. O natural nosso é querer fazer o que eu quero. O natural nosso é fazer o errado. Mas a santificação, ela vem de Deus, de Jesus. Então, requer um esforço para que nós possamos desenvolver e mudar. Sendo assim, é a coisa mais difícil que você e eu vamos fazer. É enxergar o nosso erro e mudar a nossa postura de acordo com a palavra. Por fim, irmãos, Jesus nos deixou uma visão prática de 2 caminhos. Está lá em Mateus, a última leitura, irmãos, Mateus 7. Vamos lá no Evangelho de Mateus 7. Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus. Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entrarão por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Irmãos, Jesus nos mostra que será necessário esforço para permanecer no caminho. E mais esforço ainda para poder adentrar essa porta. E nós enxergamos essa porta. A necessidade de mudar, a necessidade de estar pisando no caminho de Jesus e mantendo ali no caminho de Jesus. Porque isso é algo que vale a pena em nossas vidas, irmãos. Acaba que nós trazemos algo que é simples da palavra do Senhor, essa mudança que Jesus tem trazido em falar, mas é algo importante e profundo em nossas vidas. É muito importante que nós possamos trazer para fora tudo que está trazendo mal para nossas vidas, jogar isso fora, tirar isso de você e deixar que Jesus preencha esse espaço com o Espírito Santo de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus preencha esse espaço na sua vida, o espaço do engano, do erro que de alguma forma nós estamos cometendo. Arranque ele da sua vida e permita que Jesus, o Espírito Santo e Deus, possa estar tomando conta e o controle de todas as coisas. Irmãos, que o Senhor seja louvado.